Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com suas emoções. Vamos conhecer Camila, uma jovem empregada virgem e de coração puro que aceita trabalhar na mansão de um milionário solitário. Um momento embaraçoso no primeiro encontro entre eles desperta algo inesperado. Não olhe, ela sussurra envergonhada, mas essa simples frase muda tudo. O que ela não imaginava é que por trás da frieza daquele homem poderoso existia um coração ferido esperando para amar novamente. Será que o amor pode nascer entre duas pessoas de mundos tão diferentes? E o que acontece quando o passado e a família tentam destruir a felicidade que eles encontraram um no outro? Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa seu like, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais. Vocês são a razão pela qual eu continuo trazendo essas narrativas emocionantes. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Não esqueçam de deixar o like para ajudar o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas que também amam uma boa história. E me contem nos comentários o que vocês estão fazendo enquanto ouvem nossa história. Estão relaxando após um dia de trabalho, preparando um lanchinho da tarde ou talvez organizando alguma coisa em casa? Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. Então preparem seus corações, porque nossa história está começando agora. O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias há 4 anos. Camila Santos abriu os olhos devagar, sentindo o peso do cansaço que parecia nunca ir embora completamente. A casa pequena e simples onde morava com o irmão ainda estava silenciosa, e ela sabia que tinha poucos minutos antes de João acordar para ir à escola. Levantou-se da cama estreita, ajeitou o cabelo castanho que sempre ficava bagunçado durante o sono e caminhou até a cozinha para preparar o café da manhã. A rotina era sempre a mesma, mas ela nunca reclamava. Desde que os avós tinham partido há 2 anos, ela e João dependiam apenas um do outro, e Camila fazia questão de que o irmão mais novo nunca sentisse falta de nada importante. Bom dia, João. O café já está pronto, disse ela quando viu o garoto de 14 anos aparecer na porta da cozinha, ainda com os cabelos despenteados e os olhos sonolentos. João era um menino esperto e carinhoso, sempre prestativo, mas Camila sabia que ele sentia a responsabilidade pesada que carregava nos ombros dela. Obrigado, Mila. Você não dormiu direito de novo, né? Perguntou João, notando as olheiras que ela tentava disfarçar todas as manhãs. Camila sorriu e bagunçou o cabelo dele com carinho. Dormi sim, bobinho. Agora toma o café que você vai se atrasar para a escola. Era mentira, claro. Ela tinha passado a madrugada estudando para a prova de seleção da Escola Técnica de Enfermagem, sonhando com o dia em que poderia ter uma profissão de verdade e dar uma vida melhor para os dois. O trabalho no prédio comercial do centro da cidade começava às 7 da manhã e ia até às 5 da tarde. Camila era responsável pela limpeza de 3 andares inteiros, um trabalho pesado que deixava suas mãos ásperas e suas costas doloridas, mas que pagava o suficiente para manter a casa e os estudos de João. Ela chegava sempre 15 minutos antes do horário, organizava seu material de limpeza e começava pelo andar mais alto, descendo gradualmente até terminar no térreo. Bom dia, dona Camila, cumprimentava seu Mário, o porteiro do prédio, que sempre tinha palavras gentis para ela. Bom dia, seu Mário. Como está a família? Respondia Camila, demonstrando o interesse genuíno que tinha pelas pessoas ao seu redor. Eram essas pequenas conversas que tornavam os dias um pouco mais leves. Durante a pausa do almoço, que durava apenas 30 minutos, Camila sempre encontrava um cantinho quieto para estudar. Levava livros emprestados da biblioteca pública e fazia anotações em cadernos que usava até a última página. Seu sonho de ser enfermeira não era apenas uma fantasia, era um objetivo real pelo qual trabalhava todos os dias. Um dia eu vou cuidar de pessoas doentes e vou ganhar o suficiente para dar uma casa melhor para o João. Pensava sempre que sentia o desânimo bater. Ela sabia que era uma jovem bonita, com seus 22 anos, e um rosto angelical que chamava a atenção, mas nunca teve tempo para namoros ou diversões. Sua vida
Era dividida entre trabalho, estudos e cuidar do irmão, e ela não mudaria isso por nada no mundo. A tarde estava terminando quando Dona Margarida, a supervisora da limpeza, chamou Camila para uma conversa reservada. Camila, querida, apareceu uma oportunidade que pode interessar você, disse a mulher mais velha, com um sorriso misterioso no rosto. Uma família muito rica está procurando uma empregada doméstica para trabalhar em uma mansão grande. O salário é 3 vezes mais do que você ganha aqui, e eles oferecem moradia. Camila sentiu o coração acelerar. 3 vezes mais significava que ela poderia finalmente se inscrever na escola de enfermagem e ainda sobrar dinheiro para melhorar a vida de João. Mas tem um porém, continuou Dona Margarida, é para morar na casa deles, na mansão. Você teria que deixar sua casa. O mundo de Camila parou por um momento. Deixar a casa significava deixar João, e isso era algo que ela nunca tinha considerado. Eu preciso pensar, respondeu Camila, sentindo uma mistura de esperança e medo. Posso levar meu irmão comigo? A pergunta saiu de forma quase desesperada, mas Dona Margarida balançou a cabeça. Infelizmente não, querida. É um trabalho apenas para você. Mas pense bem, é uma chance de mudar de vida completamente. O resto do dia passou como um borrão para Camila. Ela terminou suas tarefas de forma automática, sempre pensando na proposta. Era a oportunidade que ela tanto esperava, mas ao mesmo tempo significava se separar de João pela primeira vez desde que os avós tinham morrido. Como ela poderia abandonar o irmão que era sua única família? À noite, depois do jantar simples de arroz, feijão e ovo frito, que conseguiu preparar com o pouco que tinha na geladeira, Camila decidiu conversar com João sobre a proposta. João, eu preciso te contar uma coisa importante, disse ela, sentando-se ao lado dele na pequena mesa da cozinha. Apareceu uma oportunidade de trabalho muito boa, mas eu teria que morar em outro lugar. João levantou os olhos do caderno onde estava fazendo a lição de casa e fitou a irmã com uma expressão seria. Você vai me deixar, Mila? Perguntou com a voz baixa. O coração de Camila se partiu ao ver a tristeza nos olhos do irmão. Não é bem assim, João. É que o salário é muito melhor, e eu poderia estudar enfermagem de verdade. Com esse dinheiro você poderia ir para uma escola melhor, ter roupas novas, comida boa. Ela tentava convencer a si mesma tanto quanto ao irmão. João ficou em silêncio por alguns minutos, mexendo o lápis entre os dedos. Era um garoto maduro para a idade que entendia as dificuldades que eles enfrentavam melhor do que deveria. Mila, você já fez muito por mim. Se essa é sua chance de ser feliz e realizar seu sonho, eu vou ficar bem. Posso ficar com a Dona Rosa, disse ele, se referindo à vizinha idosa que sempre se oferecia para ajudar. Ela já disse várias vezes que eu posso contar com ela. Camila sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Como João tinha se tornado tão sensato e generoso. Você tem certeza, João? Eu não quero que você se sinta abandonado. O menino se levantou e abraçou a irmã com força. Eu tenho certeza, Mila. Você merece essa chance. Na manhã seguinte, Camila ligou para Dona Margarida e aceitou a proposta. Seu coração estava dividido entre a esperança de um futuro melhor e a dor de se separar de João, mesmo que temporariamente. Ela passou o resto da semana organizando tudo para a mudança, conversando com a vizinha Rosa sobre cuidar de João e tentando não demonstrar o medo que sentia. Na última noite na casa simples onde tinha crescido, Camila olhou para o quarto pequeno que dividia com o irmão, para os móveis velhos mas cheios de história, para as fotos dos avós na parede da sala. Isso não é um adeus, é um até logo, sussurrou para si mesma, prometendo que voltaria em breve para buscar João e dar a ele a vida que ele merecia. O táxi parou em frente a um portão de ferro imponente que se estendia muito além do que Camila conseguia enxergar das janelas do veículo. Ela pegou sua mala simples, que continha todas as suas roupas e alguns poucos pertences pessoais, e desceu do carro com as pernas tremendo de nervosismo. É aqui mesmo, moça, confirmou o motorista, apontando para o interfone dourado ao lado do portão. Boa sorte aí dentro. Camila agradeceu, pagou a corrida com o dinheiro que tinha juntado nos últimos dias e caminhou devagar até o interfone. Respirou fundo antes de apertar o botão, tentando acalmar os batimentos acelerados do coração. Nunca na vida tinha visto uma casa tão grande, e a sensação de estar entrando em um mundo completamente diferente do seu a deixava ainda mais nervosa. Alô, deve ser a Camila,
disse uma voz feminina e gentil através do interfone. Eu sou a dona Mercedes, a governanta da casa. O portão já vai abrir para você entrar. O barulho do mecanismo elétrico funcionando ecoou pelo ar, e Camila viu o portão se abrindo lentamente, revelando um caminho de pedras portuguesas que levava até uma mansão que parecia saída de um filme. Jardins perfeitamente cuidados se estendiam dos dois lados do caminho, com flores coloridas que ela não sabia nem o nome, árvores altas que davam sombra fresca e uma fonte no meio do jardim frontal onde a água caía em cascata. Camila seguiu pelo caminho, arrastando sua mala simples e se sentindo cada vez menor diante de tanta grandeza. Meu Deus, como eu vou trabalhar num lugar assim? Pensou, questionando pela primeira vez se tinha tomado a decisão certa. A porta da frente da mansão se abriu antes mesmo que Camila chegasse aos degraus de mármore que levavam à entrada principal. Uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante e vestida com roupas simples, mas bem cuidadas, apareceu sorrindo. Seja muito bem-vinda, querida. Eu sou a Mercedes, mas pode me chamar de Dona Mercedes mesmo, disse ela, estendendo as mãos para ajudar Camila com a mala. Imagino que deve estar nervosa, mas não se preocupe. Logo você vai se sentir em casa aqui. A bondade no tom de voz da mulher mais velha trouxe um pouco de alívio para Camila, que conseguiu esboçar um sorriso tímido. Muito obrigada, Dona Mercedes. Eu sou a Camila Santos. Estou um pouco nervosa mesmo. Nunca trabalhei numa casa tão grande. Mercedes riu baixinho e fez um gesto para que ela entrasse. O hall de entrada da mansão era maior que toda a casa onde Camila tinha crescido. O teto era alto, com um lustre de cristal imenso pendurado no centro. Escadarias de mármore subiam para o segundo andar, em uma curva elegante, e quadros caros decoravam as paredes. Não se assuste com o tamanho, querida. No começo parece muito, mas depois você se acostuma, disse Dona Mercedes, notando o olhar impressionado de Camila. O Sr. Ricardo é uma pessoa boa, mas ele valoriza muito a organização e o silêncio. Ele trabalha muito e quando está em casa gosta de descansar em paz. Camila assentiu, tentando gravar cada informação importante. Ele está em casa agora? Perguntou com curiosidade, querendo conhecer logo seu patrão. Não, querida, ele só volta no final da tarde. Vamos aproveitar para eu te mostrar a casa e explicar suas responsabilidades. O tour pela mansão durou quase 1 hora. Camila conheceu a sala de estar principal, que era maior que uma casa inteira. A sala de jantar formal com uma mesa para 12 pessoas, a biblioteca com estantes que iam do chão ao teto repletas de livros, a cozinha moderna com eletrodomésticos que ela nunca tinha visto na vida e vários outros cômodos cujos nomes ela nem sabia direito. Seu quarto fica aqui no primeiro andar, no final do corredor, explicou Dona Mercedes, abrindo a porta de um cômodo que, apesar de ser chamado de quarto de empregada, era maior e mais bonito que qualquer lugar onde Camila já tinha dormido. Tinha uma cama de solteiro com lençóis brancos limpíssimos, um guarda-roupa de madeira, uma escrivaninha pequena e uma janela que dava vista para os jardins dos fundos. É lindo demais, Dona Mercedes, murmurou Camila, tocando nos lençóis macios com reverência. Suas responsabilidades incluem a limpeza e organização da casa, principalmente a sala de estar, o escritório do Sr. Ricardo, a biblioteca e os quartos principais, continuou Dona Mercedes entregando a Camila uma folha de papel com a rotina detalhada. Eu cuido da cozinha e das refeições, o Lucas cuida do jardim e também é motorista do Sr. Ricardo, e você vai cuidar do resto. O Sr. Ricardo gosta que tudo esteja sempre impecável, mas não é um homem difícil de lidar. Só lembre de sempre bater na porta antes de entrar em qualquer cômodo, e se ele estiver no escritório trabalhando, não interrompa, a menos que seja algo urgente. Camila lia cada palavra da folha com atenção, sentindo o peso da responsabilidade que estava assumindo. Era muito diferente de limpar salas comerciais, onde não havia objetos pessoais valiosos ou regras tão específicas para seguir. O resto da tarde passou rapidamente, enquanto Dona Mercedes mostrava a Camila onde ficavam guardados os produtos de limpeza, as roupas de cama, os utensílios que ela ia precisar, e explicava a rotina da casa. O Sr. Ricardo acorda cedo, toma café na cozinha mesmo, e sai para o escritório dele na empresa por volta das 8 da manhã. Normalmente volta entre 6 e 7 da noite. Janta
E depois fica no escritório dele aqui em casa trabalhando até tarde, contou a governanta, enquanto organizavam os produtos no armário da área de serviço. Nos finais de semana ele costuma ficar em casa, mas passa a maior parte do tempo no escritório ou na biblioteca. É um homem muito reservado, especialmente depois que a esposa dele morreu há alguns anos. Camila sentiu uma pontada de tristeza ao saber que seu patrão era viúvo. Isso explicava o ar melancólico que Dona Mercedes descrevia quando falava sobre ele. Por volta das 6:30 da tarde, Camila estava na sala de estar organizando alguns livros que Dona Mercedes tinha deixado sobre a mesa de centro quando ouviu o barulho de um carro chegando na garagem. Deve ser o Sr. Ricardo, pensou, sentindo o nervosismo voltar com força total. Ela estava de joelhos no chão, limpando cuidadosamente uma mancha que tinha encontrado no tapete persa caro, quando ouviu passos se aproximando na direção da sala. Tentou se levantar rapidamente, mas seus pés se enroscaram na barra do uniforme simples que Dona Mercedes tinha emprestado para ela, e ela quase perdeu o equilíbrio. Foi nesse momento exato que um homem alto, de ombros largos e terno escuro, apareceu na porta da sala e a viu naquela posição desajeitada. "Não olhe!" sussurrou Camila instintivamente, cobrindo o rosto com as mãos em um gesto puro de vergonha, sem nem pensar que estava falando com seu patrão. A frase saiu de forma espontânea, porque ela se sentia exposta e vulnerável naquela posição, de joelhos no chão, com o cabelo desarrumado e as bochechas vermelhas de constrangimento. Ricardo Mendes parou na porta, surpreso não apenas pela presença de uma pessoa desconhecida em sua casa, mas principalmente pela reação genuína e inocente da moça. Era raro encontrar alguém que demonstrasse tamanha pureza e timidez natural em sua presença. A maioria das pessoas que conhecia sempre agia de forma calculada ao seu redor, interessadas em sua fortuna ou status social, mas aquela jovem parecia completamente diferente de tudo o que estava acostumado a ver. Ricardo ficou parado na porta por alguns segundos, observando a jovem que ainda mantinha as mãos cobrindo o rosto em um gesto de pura timidez. Havia algo na reação dela que o tocou de uma forma inesperada, uma inocência genuína que ele não via há muito tempo. "Você deve ser a Camila", disse ele com voz suave, tentando não assustá-la ainda mais. "Não precisa se envergonhar, você está trabalhando." Camila tirou lentamente as mãos do rosto e levantou os olhos para ver pela primeira vez o homem que seria seu patrão. Ricardo era exatamente como ela tinha imaginado que um milionário seria: alto, elegante, com cabelos escuros bem cortados e olhos castanhos que pareciam guardar muitos segredos. Mas havia algo em sua expressão que não era o que ela esperava, uma gentileza sutil que contrastava com a postura séria e formal. "Sim, senhor. Eu sou a Camila Santos. Me desculpe por estar assim", respondeu ela, conseguindo finalmente se levantar e alisando o uniforme com as mãos nervosas. "Dona Mercedes me falou sobre você", continuou Ricardo, entrando na sala e colocando sua pasta de trabalho sobre uma poltrona próxima. "Espero que esteja se adaptando bem à casa." Havia algo no tom de voz dele que tranquilizou Camila, uma cordialidade que ela não tinha esperado encontrar. "Sim, senhor Ricardo. Dona Mercedes tem sido muito gentil comigo, e a casa é linda demais", respondeu ela, ainda se sentindo pequena diante da presença imponente dele, mas menos nervosa que alguns minutos antes. "Eu estava apenas terminando a limpeza da sala. Se o senhor quiser descansar, eu posso voltar mais tarde para terminar." Ricardo balançou a cabeça negativamente e fez um gesto para que ela continuasse o trabalho. "Pode continuar. Não me incomodo. Na verdade, é bom saber que minhas coisas estão sendo cuidadas com tanto carinho." Ele notou a delicadeza com que ela tinha organizado os livros sobre a mesa, cada um perfeitamente alinhado, e isso o impressionou. Nos dias que se seguiram, Camila foi se adaptando à rotina da mansão com uma facilidade que surpreendeu até mesmo Dona Mercedes. Ela acordava cedo, sempre antes de Ricardo sair para o trabalho, e começava suas tarefas com uma dedicação e cuidado que transformavam cada ambiente da casa. Sua atenção aos detalhes era impressionante. Ela notava quando um quadro estava levemente torto na parede, quando uma almofada precisava ser ajeitada, quando as flores dos vasos estavam começando a murchar e precisavam ser trocadas. "Essa menina tem um dom especial", comentou Dona Mercedes com Lucas durante o almoço na cozinha. "Nunca vi ninguém cuidar de uma casa com tanto amor.
Parece que ela trata tudo aqui como se fosse dela. Lucas, que era um homem de poucas palavras, mas muito observador, assentiu concordando. O Sr. Ricardo também notou. Ontem, ele comentou comigo que nunca viu a casa tão bem cuidada. O que Camila não sabia era que Ricardo tinha começado a prestar atenção em pequenos detalhes que ela deixava pelo caminho. Toda manhã, quando ele descia para tomar café, encontrava a mesa da cozinha perfeitamente arrumada, com uma pequena flor fresca do jardim em um copinho d'água no centro, algo que nunca tinha acontecido antes. Suas camisas voltavam do quarto de serviço não apenas limpas e passadas, mas com um perfume suave de amaciante que tornava a experiência de se vestir mais agradável. Os livros em seu escritório, que ele costumava deixar espalhados sobre a mesa, agora eram organizados em pilhas cuidadosas, sempre com um marca-páginas improvisado feito de papel colorido para que ele soubesse exatamente onde tinha parado de ler. Eram detalhes pequenos, mas que mostravam um cuidado genuíno que mexia com algo profundo dentro dele. Uma semana após a chegada de Camila, Ricardo chegou em casa mais cedo que o normal, por volta das 5 da tarde. Ele tinha saído mais cedo do escritório porque estava com uma dor de cabeça terrível, depois de uma reunião particularmente estressante com investidores difíceis. Tudo o que queria era tomar um banho, relaxar um pouco e talvez ler alguma coisa na biblioteca para esquecer os problemas do trabalho. Quando entrou na casa, however, sentiu um aroma delicioso vindo da cozinha, diferente de qualquer coisa que Dona Mercedes costumava preparar. Curioso, caminhou na direção da cozinha e encontrou Camila mexendo alguma coisa no fogão, com o cabelo preso em um rabo de cavalo e uma expressão concentrada no rosto. "Boa tarde, Sr. Ricardo", disse ela, se virando e parecendo levemente surpresa por vê-lo em casa naquele horário. "Chegou mais cedo hoje. Espero que esteja tudo bem." "Boa tarde, Camila. Saí mais cedo porque estava com dor de cabeça", respondeu Ricardo, se aproximando do fogão com curiosidade. "O que você está preparando?" "Cheira muito bem." Camila corou levemente e mexeu a panela mais uma vez antes de responder. "É apenas um chá caseiro que minha avó me ensinou a fazer. Tem camomila, erva cidreira e um pouquinho de mel. Ela sempre dizia que era bom para a dor de cabeça e para acalmar os nervos. Pensei que talvez o senhor gostasse de experimentar." A gentileza por trás do gesto tocou Ricardo de uma forma inesperada. Fazia anos que alguém se preocupava genuinamente com seu bem-estar, sem querer nada em troca. "Isso é muito gentil da sua parte. Posso experimentar?" Camila sorriu, um sorriso tímido mas genuíno, e serviu o chá em uma xícara bonita que tinha escolhido especialmente na cristaleira da sala de jantar. Ricardo provou o chá e sentiu imediatamente o sabor suave e reconfortante se espalhando pela sua boca e garganta. Era exatamente o que ele precisava depois daquele dia difícil. "Está delicioso, Camila." "Sua avó tinha razão, já estou me sentindo melhor", disse ele. E foi a primeira vez desde que ela tinha chegado que sorriu de verdade na presença dela. O sorriso transformou completamente a expressão dele, tornando-o menos intimidador e mais humano aos olhos de Camila. "Fico feliz que tenha gostado, Sr. Ricardo. Se quiser, posso preparar mais vezes quando o senhor chegar cansado do trabalho." A oferta espontânea saiu do coração dela, sem segundas intenções, apenas o desejo genuíno de cuidar bem de alguém que, apesar de ter tudo materialmente, parecia precisar de cuidados simples e humanos. A partir daquele dia, começou a se estabelecer uma rotina silenciosa entre eles. Ricardo passou a chegar em casa e procurar sutilmente por Camila, apenas para cumprimentá-la e saber como tinha sido o dia dela. Descobriu que ela acordava todos os dias pensando primeiro no irmão que tinha ficado na casa antiga, que ligava para ele todas as noites antes de dormir e que estava juntando dinheiro para poder visitá-lo nos finais de semana. "Como está seu irmão?" perguntou ele um dia quando a encontrou falando ao telefone no jardim durante uma pausa do trabalho. Camila pareceu surpresa por ele ter perguntado algo pessoal, mas respondeu com o carinho evidente na voz. "Ele está bem, Sr. Ricardo. É um menino muito esperto e responsável. Está se saindo bem na escola e a vizinha que cuida dele diz que ele tem se comportado muito bem." Ricardo notou a saudade nos olhos dela quando falava sobre o irmão, e isso o fez admirar ainda mais a dedicação e o amor de família que ela demonstrava. Durante as semanas seguintes,
Ricardo começou a alterar discretamente alguns de seus hábitos para ter mais oportunidades de conversar com Camila. Passou a sair um pouco mais tarde para o trabalho, aproveitando para tomar café na cozinha, enquanto ela organizava outras partes da casa por perto. Começou a chegar mais cedo em casa, sempre com a desculpa de ter terminado o trabalho mais cedo, mas, na realidade, querendo encontrá-la antes que ela terminasse suas tarefas do dia. Bom dia, Camila. Como amanheceu hoje? Tornou-se uma pergunta diária dele, e ele genuinamente se interessava pela resposta dela. Camila, por sua vez, começou a esperar ansiosamente por esses momentos de conversa, preparando mentalmente coisas interessantes para contar sobre o dia dela ou perguntas gentis sobre o trabalho dele. Ela havia descoberto que por trás da aparência séria e formal, Ricardo era um homem gentil, inteligente e surpreendentemente solitário. O que nenhum dos dois percebia ainda era que esses pequenos encontros diários estavam plantando as sementes de algo muito maior que uma simples relação profissional entre patrão e empregada. Camila começou a se pegar pensando nele durante o dia, imaginando como tinha sido a reunião dele que ela sabia que estava marcada, ou se ele tinha gostado do almoço que Dona Mercedes tinha preparado. Ricardo, por sua vez, encontrou-se procurando desculpas para passar mais tempo em casa, cancelando compromissos sociais que antes considerava importantes, apenas para ter a chance de conversar com a jovem que tinha trazido uma luz nova para sua casa. Era um sentimento estranho e novo para ambos, mas que crescia silenciosamente a cada dia, como uma flor delicada que precisava de tempo e cuidado para desabrochar completamente. Um mês depois da chegada de Camila à mansão, a rotina de ambos tinha se transformado de uma forma sutil, mas significativa. Ricardo não conseguia mais imaginar sua casa sem a presença delicada e cuidadosa dela, e Camila havia encontrado não apenas um trabalho, mas um lugar onde se sentia valorizada e respeitada de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Foi durante uma tarde chuvosa de quinta-feira que Camila fez uma descoberta que mudaria completamente sua percepção sobre o homem que ela servia todos os dias. Enquanto limpava cuidadosamente os móveis da biblioteca, ela notou que havia algumas fotografias emolduradas sobre uma das estantes mais altas, cobertas por uma fina camada de poeira que indicava que não eram movidas há muito tempo. Curiosa, ela subiu na escada para limpá-las adequadamente e se deparou com imagens de Ricardo ao lado de uma mulher loira muito bonita, ambos sorrindo com uma felicidade radiante que ela nunca tinha visto no rosto dele desde que chegara ali. As fotos mostravam momentos íntimos e felizes. O casal em uma praia paradisíaca, ela usando um vestido de noiva simples, mas elegante, ele de terno claro sorrindo como se fosse o homem mais feliz do mundo, e várias outras imagens de viagens e comemorações que falavam de um amor profundo e verdadeiro. Ela era muito bonita, murmurou Camila para si mesma, sentindo uma pontada estranha no peito que não conseguia identificar direito. Era ciúmes? Tristeza? Ou talvez fosse a compreensão súbita de que o homem que ela tinha começado a admirar carregava uma dor profunda e uma perda que explicava a melancolia que ela às vezes notava em seus olhos. Limpou cada foto com cuidado extra, como se estivesse prestando uma homenagem silenciosa à memória daquela mulher que tinha sido amada por Ricardo de uma forma que ela só podia imaginar. Naquele momento, entendeu por que ele era tão reservado e por que Dona Mercedes sempre falava dele com uma mistura de carinho e preocupação. Essa descoberta fez com que Camila começasse a ver Ricardo com olhos ainda mais carinhosos e compreensivos. Passou a notar pequenos sinais de tristeza que antes não tinha percebido. A forma como ele às vezes ficava olhando para o nada durante o jantar, como evitava determinados cômodos da casa nos finais de semana, como nunca mencionava o passado quando conversavam sobre assuntos pessoais. Ele deve sentir muito a falta dela, pensava Camila, enquanto preparava o chá especial que tinha se tornado uma tradição entre eles nas tardes em que ele chegava mais cansado. Por isso ele é tão gentil comigo, mas sempre mantém uma distância respeitosa. Ele ainda ama a esposa que perdeu. Esse pensamento trouxe uma mistura de admiração pela fidelidade dele e uma tristeza inexplicável que ela preferiu não analisar muito profundamente. Foi numa sexta-feira à noite que a dinâmica entre eles deu mais um passo em direção a algo mais profundo e significativo.
Camila estava terminando de organizar o escritório de Ricardo quando notou que ele ainda não tinha subido para dormir, mesmo sendo quase 11 da noite. Preocupada, foi até a sala de estar e o encontrou sentado no sofá, ainda vestindo a camisa social do trabalho, mas com a gravata solta, olhando para a lareira apagada com uma expressão pensativa e melancólica. Senhor Ricardo, está tudo bem? Posso preparar alguma coisa para o senhor antes de ir dormir? Perguntou ela suavemente, não querendo interromper seus pensamentos de forma abrupta. Ele levantou os olhos e a viu parada na porta, com o uniforme ainda impecável, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, e o cabelo solto sobre os ombros de uma forma que a fazia parecer ainda mais jovem e doce. Camila, você não precisa se preocupar comigo. Já fez demais hoje, respondeu Ricardo, mas havia algo em sua voz que indicava que ele não queria ficar sozinho naquele momento. Só estava pensando em algumas coisas, sobre o trabalho, sobre a vida. Ele fez uma pausa e olhou para ela com uma expressão que misturava gratidão e algo mais profundo que ela não conseguia decifrar. Posso fazer uma pergunta pessoal? O que uma moça jovem e bonita como você está fazendo, cuidando da casa de um homem solitário como eu? Não tem namorado, amigos da sua idade, uma vida social? A pergunta a pegou de surpresa, mas havia uma sinceridade genuína na forma como ele perguntou que a fez sentar na poltrona em frente ao sofá, esquecendo por um momento da formalidade que sempre mantinham. Nunca tive tempo para essas coisas, senhor Ricardo, respondeu Camila com honestidade, brincando nervosamente com as mãos no colo. Desde que meus avós morreram, minha única preocupação tem sido cuidar do João e juntar dinheiro para realizar meu sonho de ser enfermeira. Namorar, sair com amigos, sempre pareceram luxos que eu não podia me permitir. Ela fez uma pausa e olhou para ele com os olhos brilhando de determinação. Mas não me arrependo das escolhas que fiz. Tudo o que faço é por amor, e isso me faz feliz de uma forma que acho que muito pouca gente entende. Ricardo a escutou com atenção total, impressionado mais uma vez com a maturidade e a sabedoria daquela jovem que tinha apenas 22 anos, mas falava sobre amor e sacrifício com uma profundidade que ele raramente encontrava em pessoas muito mais velhas. Você é uma pessoa extraordinária, Camila, disse Ricardo após alguns segundos de silêncio, e havia algo na forma como ele pronunciou o nome dela que fez o coração dela acelerar de forma inexplicável. Seu irmão é muito sortudo por ter alguém como você cuidando dele. E eu também me sinto sortudo por ter você aqui, cuidando da minha casa, cuidando de mim. As palavras saíram de forma mais íntima do que ele tinha planejado, mas ele não se arrependeu de tê-las dito. Havia semanas que sentia vontade de expressar sua gratidão por tudo que ela tinha trazido de bom para sua vida, mas nunca tinha encontrado o momento certo para fazê-lo. O senhor é muito gentil, respondeu Camila, sentindo as bochechas esquentarem com o elogio. Mas eu é que me sinto sortuda. Nunca me senti tão respeitada e valorizada em um trabalho. O senhor e Dona Mercedes me tratam como família, não como empregada. A conversa teria continuado de forma ainda mais íntima se não tivesse sido interrompida pelo som da campainha tocando de forma insistente e inesperada. Ricardo franziu a testa, confuso com quem poderia estar visitando àquela hora da noite, e foi atender a porta enquanto Camila rapidamente se levantou da poltrona, lembrando-se de repente da posição que ocupava naquela casa e sentindo-se inadequada por ter se sentado na sala como se fosse uma convidada. Ricardo, querido, que bom te ver, exclamou uma voz feminina animada e familiar vinda do hall de entrada. Camila sentiu uma pontada estranha no estômago ao ouvir o tom íntimo com que a visitante se dirigia a seu patrão. Fernanda, o que você está fazendo aqui a essa hora? Ouviu a voz de Ricardo, que parecia mais surpreso que feliz com a visita inesperada. Camila não conseguiu evitar a curiosidade e se posicionou discretamente onde podia ver o hall de entrada sem ser notada. A mulher que tinha acabado de chegar era alta, loira, vestida com roupas caras e elegantes, e abraçava Ricardo de uma forma que deixava claro que havia uma intimidade passada entre eles. Acabei de voltar de Paris e não conseguia dormir sem te ver, disse Fernanda, passando as mãos pelos braços dele de forma possessiva. Senti tanto a sua falta, Ricardo. Essa separação nossa foi um erro terrível. Camila sentiu o mundo girar ao seu redor ao perceber que estava presenciando o encontro de Ricardo com uma ex-namorada que claramente queria reatar o relacionamento. Fernanda, nós já conversamos sobre isso,
Eu deixei claro que não quero mais nada além de amizade, respondeu Ricardo, tentando se afastar delicadamente do abraço dela, mas Fernanda não parecia disposta a aceitar a recusa. Não diga isso, Ricardo. Eu sei que você ainda sente alguma coisa por mim. Somos perfeitos um para o outro, sempre fomos, insistiu Fernanda. E Camila pode ver que ela era realmente uma mulher muito bonita, sofisticada, do mesmo mundo social que Ricardo. Depois que a Lívia morreu, você se fechou para o amor. Mas eu estou aqui para te lembrar de como é bom ter alguém que te entende completamente. Ao ouvir o nome da esposa falecida de Ricardo sendo mencionado de forma tão casual, Camila sentiu uma mistura de raiva e tristeza, que a surpreendeu com sua intensidade. Como aquela mulher ousava usar a memória de uma pessoa morta para manipular os sentimentos dele? Sem perceber, ela se afastou da porta e subiu silenciosamente para seu quarto, não querendo ouvir mais nada daquela conversa que estava mexendo com emoções que ela nem sabia que tinha. No seu quarto, Camila se sentou na cama e tentou entender o turbilhão de sentimentos que estava experimentando. Por que a presença daquela mulher a incomodava tanto? Por que a ideia de Ricardo reatando um relacionamento com alguém a fazia sentir como se algo importante estivesse sendo tirado dela? Não seja ridícula, Camila, murmurou para si mesma, tentando se convencer de que estava apenas preocupada como uma funcionária que se importava com o bem-estar do patrão. Ele é seu chefe, nada mais. Ele nunca poderia se interessar por alguém como você. Mas mesmo tentando racionalizar seus sentimentos, ela não conseguia tirar da mente a forma carinhosa como ele tinha pronunciado o nome dela durante a conversa, ou como seus olhos pareciam brilhar de forma diferente quando conversavam. Talvez fosse apenas imaginação sua, talvez fosse apenas a gratidão de uma empregada que era bem tratada, mas havia algo naqueles momentos que a fazia sentir especial de uma forma que nunca tinha experimentado antes. A manhã seguinte amanheceu nublada e pesada, combinando perfeitamente com o estado de espírito de Camila. Ela tinha dormido mal, acordando várias vezes durante a madrugada, pensando na conversa que tinha presenciado entre Ricardo e Fernanda. Durante o café da manhã, Dona Mercedes notou que ela estava mais quieta que o normal e perguntou se estava se sentindo bem. Estou bem, Dona Mercedes. Só não dormi muito bem, respondeu Camila, mexendo distraidamente o açúcar no café e evitando olhar na direção da porta da cozinha, por onde Ricardo normalmente aparecia para tomar seu café matinal. Aquela Fernanda apareceu aqui ontem à noite, comentou Dona Mercedes com um tom de desaprovação na voz. Essa mulher não entende que não é bem-vinda nesta casa. O Sr. Ricardo já deixou claro várias vezes que não quer nada com ela, mas ela insiste em aparecer. As palavras da governanta trouxeram um pouco de alívio para Camila, mas também confirmaram que seus sentimentos em relação ao que tinha presenciado na noite anterior eram mais complicados do que gostaria de admitir. Ricardo apareceu na cozinha alguns minutos depois, vestido para mais um dia de trabalho, mas havia algo diferente em sua expressão. Ele parecia cansado, como se também tivesse passado uma noite mal dormida, e quando cumprimentou Camila com o habitual "bom dia", sua voz soou mais formal e distante que nos últimos dias. "Bom dia, Sr. Ricardo", respondeu ela, finalmente levantando os olhos para encontrar os dele, e por um momento sentiu que ele estava tentando ler algo em sua expressão. "Espero que tenha dormido bem depois da visita de ontem", disse ela, tentando soar casual, mas as palavras saíram com uma pontada de algo que ela não conseguia esconder completamente. Ricardo parou de mexer o açúcar no café e a olhou com mais atenção. "Você ouviu a conversa?", perguntou ele, e havia algo em sua voz que misturava preocupação com uma estranha esperança. "Ouvi um pouco, sem querer", admitiu Camila, sentindo as bochechas esquentarem com o constrangimento. "Não era minha intenção escutar, eu só estava terminando de organizar a sala quando ela chegou." Ricardo assentiu lentamente, como se estivesse processando essa informação e decidindo como reagir a ela. "Fernanda é uma pessoa do meu passado que tem dificuldade em aceitar que algumas coisas não podem ser recuperadas", disse ele finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. "Nós namoramos por um tempo depois que minha esposa morreu, mas eu percebi que estava tentando preencher um vazio de uma forma errada. Terminamos há quase um ano, mas ela ainda aparece de vez em quando, tentando me convencer a voltar." Havia uma honestidade na forma como ele explicou a situação que tocou Camila profundamente,
e ela sentiu uma mistura de alívio e admiração pela integridade dele. Os dias que se seguiram foram estranhos para ambos. Ricardo passou a trabalhar mais tarde no escritório, evitando os momentos de conversa casual que tinham se tornado tão preciosos para os dois, e Camila se concentrou obsessivamente em suas tarefas, tentando não pensar em como sentia falta daqueles pequenos encontros diários. Era como se os dois estivessem andando na ponta dos pés, ao redor de algo que não conseguiam nomear, mas que estava crescendo entre eles de uma forma impossível de ignorar. Dona Mercedes observava tudo, com a sabedoria de quem tinha visto muitas histórias de amor nascerem e morrerem ao longo dos anos, e decidiu que era hora de intervir de forma sutil. Camila, querida, o Sr. Ricardo tem trabalhado demais ultimamente. Por que você não prepara aquele chá especial que ele gosta e leva para o escritório dele? Acho que ele agradeceria o gesto, sugeriu ela numa tarde de terça-feira, quando notou que Camila estava particularmente melancólica. Camila hesitou por um momento, lembrando-se da distância que Ricardo tinha mantido nos últimos dias, mas a preocupação genuína que sentia por ele superou seus medos e inseguranças. Preparou o chá com o cuidado de sempre, escolheu a xícara bonita que sabia que ele preferia e caminhou até o escritório dele com o coração batendo acelerado. Bateu na porta suavemente e esperou ouvir a voz dele, autorizando sua entrada. Entre, disse Ricardo sem levantar os olhos dos papéis que estava analisando. Quando viu que era Camila carregando a bandeja com o chá, sua expressão se suavizou imediatamente, e ele percebeu o quanto tinha sentido falta daqueles gestos carinhosos dela. Achei que o senhor poderia gostar de um chá, disse ela timidamente, colocando a bandeja sobre uma mesa lateral do escritório. Dona Mercedes disse que o senhor tem trabalhado muito ultimamente. Obrigado, Camila. Isso é muito gentil da sua parte, respondeu Ricardo, levantando-se da cadeira e caminhando até onde ela estava. Quando ele pegou a xícara, seus dedos se tocaram brevemente, e ambos sentiram uma corrente elétrica passar por aquele simples contato. Eu senti sua falta, disse ele de repente, as palavras saindo antes que ele pudesse pensar em contê-las. Senti falta das nossas conversas, dos seus cuidados, da sua presença na casa. Camila sentiu o coração disparar ao ouvir aquela confissão inesperada. Eu também senti sua falta, Sr. Ricardo, admitiu ela com a voz baixa, finalmente permitindo que seus sentimentos verdadeiros viessem à tona. Nos últimos dias a casa parecia vazia, mesmo estando o senhor aqui. Eles ficaram se olhando por alguns segundos, e foi como se todas as barreiras que tinham construído ao redor de seus sentimentos simplesmente desmoronassem. Camila, eu preciso te contar algo, disse Ricardo, colocando a xícara sobre a mesa sem nem provar o chá. Desde que você chegou aqui, minha vida mudou de uma forma que eu não conseguia entender. Primeiro pensei que era apenas gratidão por ter alguém cuidando tão bem da casa. Depois pensei que era admiração pela pessoa incrível que você é. Ele fez uma pausa, passando as mãos pelos cabelos, em um gesto de nervosismo que Camila nunca tinha visto nele. Mas a verdade é que eu me apaixonei por você. E sei que isso é complicado. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que você é muito nova e merece alguém melhor. Mas eu não conseguia mais fingir que não sinto isso. As palavras dele ecoaram no escritório silencioso como uma confissão que mudava tudo entre eles para sempre. Camila sentiu as lágrimas brotarem nos olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de felicidade, de uma emoção tão intensa que ela não conseguia processar completamente. Senhor Ricardo, começou ela, mas ele a interrompeu gentilmente. Por favor, quando estivermos sozinhos, me chame apenas de Ricardo. Neste momento não quero ser seu patrão. Quero ser apenas o homem que se apaixonou perdidamente por você. A intimidade daquele pedido fez o coração dela acelerar ainda mais. Ricardo, disse ela, testando como era pronunciar o nome dele sem formalidade. Eu também me apaixonei por você. Tentei lutar contra esse sentimento, porque achava que era impossível, que nunca poderia acontecer nada entre nós, mas... Ela parou, procurando as palavras certas. Mas você é a pessoa mais gentil, mais íntegra e mais especial que eu já conheci. E eu te amo de uma forma que nem sabia que era possível sentir. Ricardo se aproximou dela devagar, como se estivesse se aproximando de algo muito precioso que poderia quebrar com um movimento brusco. Posso tocar você? Perguntou ele,
estendendo as mãos na direção dela, mas esperando a permissão que respeitava tanto. Camila assentiu, e quando ele tocou gentilmente o rosto dela com as mãos, ela sentiu que estava vivendo o momento mais importante de sua vida. Você tem certeza disso, Camila? Porque uma vez que começarmos, eu não vou conseguir mais viver sem você, disse ele, olhando profundamente nos olhos dela. Tenho certeza, respondeu ela, com uma convicção que a surpreendeu. Eu também não consigo mais imaginar minha vida sem você. Foi então que Ricardo se inclinou devagar e beijou os lábios dela com uma ternura que falava de todo o amor e todo o respeito que sentia por ela. O primeiro beijo entre eles foi doce, cuidadoso, cheio de promessas silenciosas e sentimentos que finalmente podiam ser expressos. Camila nunca tinha sido beijada antes, e a sensação era ainda mais mágica do que ela tinha imaginado que seria. Quando se separaram, ela estava sorrindo com uma felicidade radiante que iluminou todo o seu rosto. Foi meu primeiro beijo, confessou ela timidamente, e Ricardo sentiu o coração se apertar com ternura ao perceber o quanto aquele momento tinha sido especial para ela. E espero que tenha sido especial, disse ele, beijando delicadamente a testa dela, porque para mim foi o beijo mais importante da minha vida. Foi o beijo que me trouxe de volta para a vida depois de anos dormindo. Eles ficaram abraçados por alguns minutos, simplesmente aproveitando a sensação de finalmente poderem estar juntos, de finalmente poderem admitir os sentimentos que tinham crescido entre eles de forma tão natural e inevitável. E agora? Perguntou Camila, olhando para ele com uma mistura de felicidade e preocupação. Como vamos fazer isso funcionar? Eu ainda sou sua empregada, as pessoas vão falar. Ricardo pegou as mãos dela entre as suas e as beijou suavemente. Agora nós vamos construir alguma coisa lindo juntos, passo a passo. Não me importo com o que as pessoas vão falar. Não me importo com diferenças sociais ou qualquer outra coisa que tentem usar para nos separar. Só me importo com o fato de que te amo e você me ama. E isso é tudo que precisamos para começar. Ele a puxou para mais um abraço e ambos souberam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Vamos devagar no seu ritmo, prometeu ele. Quero que você se sinta segura e amada a cada momento. Você é o presente mais precioso que a vida me deu, e eu vou cuidar de você como merece ser cuidada. Naquele momento, no escritório silencioso daquela mansão, nasceu um amor que prometia superar qualquer obstáculo que pudesse aparecer no caminho deles. 3 semanas se passaram desde que Ricardo e Camila tinham se declarado um para o outro, e esses foram os dias mais felizes que ambos tinham vivido em muito tempo. Eles mantiveram o relacionamento em segredo, pelo menos por enquanto, mas cada momento que passavam juntos era preenchido com uma ternura e cumplicidade que crescia a cada dia. Ricardo chegava em casa todos os dias, ansioso para encontrar Camila, e ela organizava suas tarefas de forma que sempre estivesse livre quando ele chegasse. Dona Mercedes, com sua sabedoria de anos, percebia que algo havia mudado entre eles, mas respeitava a privacidade dos dois, e apenas sorria discretamente quando os via conversando na cozinha ou quando notava como os olhos de ambos brilhavam quando estavam próximos um do outro. Durante esses dias, eles aprenderam coisas pequenas, mas importantes um sobre o outro. Ricardo descobriu que Camila cantarolava baixinho enquanto trabalhava quando estava feliz, e Camila descobriu que Ricardo tinha um sorriso especial que ele só mostrava para ela. O relacionamento entre eles evoluía com naturalidade e respeito mútuo. Ricardo nunca pressionou Camila para nada, além de beijos doces e abraços carinhosos, respeitando completamente a inocência dela e deixando claro que esperaria o tempo que fosse necessário até que ela se sentisse pronta para qualquer passo mais íntimo. Eles passavam horas conversando sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças para o futuro. Ricardo contou para ela sobre como tinha sido difícil perder a primeira esposa, como tinha se fechado para o mundo por tanto tempo e como o amor dela tinha trazido cor de volta para sua vida. Camila compartilhou suas inseguranças sobre as diferenças sociais entre eles, seus sonhos de se formar em enfermagem e como nunca tinha imaginado que pudesse se sentir tão amada e protegida por alguém. Você me faz sentir como se eu fosse a pessoa mais especial do mundo, disse ela uma noite, quando estavam sentados no jardim, observando as estrelas. Porque você é a pessoa mais especial do mundo,
pelo menos para mim, respondeu Ricardo, beijando suavemente a mão dela. Foi numa sexta-feira à noite que Ricardo decidiu preparar algo muito especial para Camila. Durante a semana toda, ele tinha planejado uma surpresa que demonstrasse o quanto ela significava para ele e o quanto queria que ela se sentisse valorizada e amada. Quando ela terminou suas tarefas do dia e estava se preparando para ir para seu quarto, ele apareceu na porta do corredor com um sorriso misterioso no rosto. Camila, você poderia vir comigo? Tenho uma surpresa para você, disse ele, estendendo a mão para ela. Curiosa e ligeiramente nervosa, ela pegou a mão dele e se deixou guiar até a sala de jantar formal, um cômodo que raramente era usado na casa. Quando chegaram à porta, Ricardo pediu para ela fechar os olhos, e quando ela os abriu novamente, não conseguiu conter um suspiro de admiração diante do que viu. A sala de jantar tinha sido transformada em um cenário romântico de tirar o fôlego. A mesa grande, normalmente usada para jantares formais, estava posta apenas para 2 pessoas, com uma toalha branca impecável, pratos e talheres de porcelana fina, taças de cristal e dezenas de velas espalhadas por toda a sala, criando uma luz dourada e aconchegante. Havia pétalas de rosas vermelhas espalhadas pela mesa e pelo chão, música suave tocando em volume baixo, e um aroma delicioso vindo da cozinha que indicava que uma refeição especial tinha sido preparada. Ricardo, isso é lindo demais, murmurou Camila com lágrimas de emoção nos olhos. Você não precisava fazer tudo isso por mim. Ele se aproximou dela e a abraçou carinhosamente. Precisava sim. Você merece ser tratada como a princesa que é para mim. Merece jantares românticos, merece ser cortejada adequadamente, merece sentir o quanto é amada e desejada. Durante o jantar, que Dona Mercedes tinha preparado especialmente a pedido de Ricardo, antes de se retirar discretamente para dar privacidade ao casal, eles conversaram sobre tudo e nada, simplesmente aproveitando estar juntos naquele ambiente íntimo e especial. Ricardo tinha escolhido todos os pratos favoritos de Camila, que ele tinha descoberto através de observações cuidadosas durante as semanas anteriores, e cada detalhe da noite demonstrava o cuidado e a atenção que ele dedicava a ela. Nunca ninguém fez algo assim por mim, disse Camila, provando o vinho suave que Ricardo tinha servido para ela. Nunca me senti tão especial, tão amada. Havia algo na atmosfera daquela noite, na forma como Ricardo a olhava, na intimidade que crescia entre eles a cada momento, que fazia Camila sentir que estava pronta para dar um passo mais profundo em seu relacionamento. Quando terminaram de jantar, Ricardo se levantou e estendeu a mão para ela, convidando-a para dançar ao som da música suave que ainda tocava no ambiente. Camila nunca tinha dançado um slow romântico antes, mas nos braços de Ricardo tudo parecia natural e perfeito. Eles se moviam devagar pela sala iluminada pelas velas, e ela podia sentir o coração dele batendo contra o peito quando se encostava nele. Camila, disse Ricardo suavemente enquanto dançavam, eu quero te perguntar algo, mas quero que você se sinta completamente à vontade para dizer não se não for o que você quer. Ela levantou os olhos para encontrar os dele, sentindo que sabia o que ele ia perguntar. Você gostaria de subir comigo para meu quarto esta noite? Não precisamos fazer nada além de ficar juntos, mas eu queria que você soubesse que estou aqui, que sou todo seu, se você quiser. O pedido foi feito com tanta delicadeza e respeito que Camila sentiu o coração se encher de amor, ainda mais intenso, por aquele homem que sempre colocava o conforto e os sentimentos dela acima dos seus próprios. Eu quero ficar com você esta noite, respondeu ela, surpreendendo-se com sua própria coragem e certeza. Eu te amo, Ricardo, e quero estar com você completamente. Quero que você seja meu primeiro em tudo. A intensidade da declaração dela fez Ricardo parar de dançar e segurar o rosto dela entre as mãos com infinita ternura. Você tem certeza, meu amor? Porque não há pressa nenhuma. Posso esperar o tempo que você precisar. Camila sorriu, um sorriso cheio de amor e confiança. Tenho certeza. Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Eu confio em você completamente. De mãos dadas, eles subiram lentamente a escadaria em direção ao quarto principal da mansão, um cômodo que Camila conhecia apenas de passagem durante suas tarefas de limpeza, mas que agora ela estava entrando como a mulher amada daquele homem. Ricardo abriu a porta do quarto,
e a conduziu para dentro com todo o cuidado do mundo, como se ela fosse feita do material mais delicado e precioso. O quarto era elegante, mas aconchegante, com uma cama grande de madeira escura, móveis clássicos e janelas que davam vista para o jardim iluminado pela lua. Você está nervosa? Perguntou Ricardo, notando que as mãos dela tremiam ligeiramente. Um pouco, admitiu Camila, mas é um nervosismo bom. É de expectativa, de felicidade. Ele a beijou suavemente, um beijo que prometia cuidado, respeito e amor infinito. Vamos devagar, no seu ritmo. Se você quiser parar a qualquer momento, é só me falar. Camila acordou lentamente, sentindo uma sensação de completude e felicidade que nunca tinha experimentado antes em sua vida. Os primeiros raios de sol da manhã entravam suavemente pelas cortinas do quarto, criando uma luz dourada, que tornava tudo ainda mais mágico. Ela estava aninhada nos braços fortes de Ricardo, que ainda dormia pacificamente ao lado dela, e por alguns minutos simplesmente ficou ali, aproveitando a sensação de estar tão próxima dele, de pertencer a alguém de uma forma tão completa e profunda. A noite anterior tinha sido tudo o que ela tinha sonhado que seria, cheia de amor, respeito, carinho e uma intimidade que a tinha feito sentir como se tivesse descoberto uma parte de si mesma que não sabia que existia. Ricardo tinha sido incrivelmente gentil e paciente, cuidando para que ela se sentisse amada e protegida a cada momento, e agora ela acordava como uma mulher completamente apaixonada e realizada. Ricardo abriu os olhos devagar e encontrou Camila o observando com um sorriso radiante no rosto. "Bom dia, meu amor", disse ele com a voz rouca de sono, beijando delicadamente a testa dela. "Como você está se sentindo?" Camila se aconchegou ainda mais contra o peito dele, sentindo-se segura e amada de uma forma que nunca tinha imaginado ser possível. "Estou me sentindo perfeita", respondeu ela honestamente. "Estou me sentindo amada, completa, feliz, como se tivesse encontrado o meu lugar no mundo." Ricardo a abraçou mais forte, sentindo o coração se encher de gratidão por ter aquela mulher extraordinária em sua vida. "Você encontrou sim seu lugar no mundo. É aqui comigo, nos meus braços, no meu coração, na minha vida, para sempre." Eles ficaram abraçados por mais alguns minutos, simplesmente aproveitando a intimidade daquele momento, antes de Ricardo se levantar para preparar o café da manhã especial que tinha planejado para ela. Quando Camila desceu para a cozinha 1 hora depois, já vestida com um dos roupões macios de Ricardo, que ficava grande demais nela, mas a fazia parecer ainda mais adorável, encontrou uma mesa posta com todo carinho, frutas frescas cortadas em formatos de coração, pães quentinhos que Ricardo tinha ido buscar pessoalmente na padaria da cidade, suco de laranja espremido na hora, ovos mexidos preparados exatamente como ela gostava, e uma rosa vermelha em um vaso pequeno no centro da mesa. "Você fez tudo isso para mim?" perguntou ela, emocionada mais uma vez com os cuidados dele. "Claro que fiz. Quero que todos os seus dias comecem sendo especiais", respondeu Ricardo, puxando uma cadeira para ela se sentar. "Na verdade, quero fazer algo ainda mais especial por você." Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, pegou as mãos dela entre as suas e a olhou com uma seriedade carinhosa que fez o coração dela acelerar. "Camila, eu sei que ainda é cedo. Sei que temos pouco tempo juntos, mas eu também sei que nunca senti nada parecido com o que sinto por você", disse Ricardo, e havia uma intensidade em sua voz que mostrava o quanto aquele momento era importante para ele. "Não estou te pedindo em casamento ainda, porque quero que tenhamos tempo para nos conhecer ainda melhor, mas quero te fazer uma proposta que vem do meu coração." Ele parou por um momento, organizando os pensamentos. "Quero que você se mude para o quarto principal comigo, como minha companheira, como a mulher que eu amo. Quero que esta casa seja sua casa de verdade, não apenas seu local de trabalho. E mais que isso, quero pagar sua faculdade de enfermagem integralmente, para que você possa realizar seu sonho sem se preocupar com dinheiro." Camila sentiu as lágrimas brotarem nos olhos ao ouvir a proposta generosa e amorosa de Ricardo. "Ricardo, isso é muito mais do que eu poderia sonhar", disse ela com a voz embargada de emoção. "Mas eu não quero que você pense que estou com você por interesse. Eu te amo pela pessoa incrível que você é, não pelo que você pode me dar." Ricardo sorriu e beijou as mãos dela suavemente.
Eu sei exatamente quem você é, Camila. Sei que você me amaria mesmo se eu não tivesse nada. Por isso mesmo quero fazer essas coisas por você. Porque você merece ter seus sonhos realizados, merece ser cuidada e amada da forma mais completa possível. Ele fez uma pausa e olhou profundamente nos olhos dela. Aceita ser oficialmente minha namorada? Aceita construir uma vida comigo? Aceito, respondeu Camila sem hesitar, mas com uma condição. Eu quero apresentar você ao João. Quero que vocês se conheçam, porque ele é a pessoa mais importante da minha vida. E agora você também é. Ricardo sorriu, um sorriso cheio de alegria e alívio. Claro, meu amor, eu estava esperando você dizer isso. Na verdade, eu estava pensando que poderíamos fazer uma viagem no final de semana para visitá-lo e talvez conversar sobre a possibilidade dele vir morar aqui conosco também. Esta casa é grande demais para 2 pessoas e eu adoraria ter sua família aqui. A generosidade e o amor demonstrados naquela proposta fizeram Camila se levantar da cadeira e abraçar Ricardo com toda a força, sabendo que tinha encontrado não apenas o amor de sua vida, mas um homem que queria incluir e cuidar de todas as pessoas que eram importantes para ela. 2 semanas após aquela manhã mágica em que Ricardo e Camila oficializaram seu relacionamento, a felicidade que pairava sobre a mansão era quase palpável. Dona Mercedes sorria constantemente ao ver como os dois se olhavam com tanto amor. Lucas comentava com a governanta sobre como o patrão parecia anos mais jovem e feliz, e até mesmo as flores do jardim pareciam desabrochar com mais vivacidade. Camila tinha se mudado para o quarto principal, e todas as manhãs acordava nos braços de Ricardo, sentindo que estava vivendo um sonho que não queria que terminasse nunca. Eles já tinham começado a fazer planos concretos para o futuro. A viagem para conhecer João estava marcada para o final de semana seguinte. Ricardo tinha providenciado a documentação para matricular Camila na melhor escola de enfermagem da cidade, e eles conversavam abertamente sobre casamento e sobre transformar aquela mansão em um verdadeiro lar cheio de amor e família. Mas a felicidade deles seria testada de uma forma que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Na terça-feira da 3ª semana de relacionamento oficial, Ricardo chegou em casa do trabalho com uma expressão preocupada que Camila não tinha visto antes. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, se aproximando dele na entrada da casa e notando imediatamente que algo estava diferente. Minha mãe e meu irmão vão chegar amanhã para uma visita surpresa, disse Ricardo, passando as mãos pelos cabelos em um gesto nervoso. Eles ligaram hoje de manhã dizendo que estão vindo passar uns dias aqui. Eu tentei dissuadir, mas minha mãe insistiu. Camila sentiu um friozinho na barriga ao perceber a tensão na voz dele. E isso é um problema? Perguntou ela, embora já suspeitasse da resposta. Pode ser, admitiu Ricardo, puxando-a para um abraço protetor. Eles são pessoas complicadas, muito tradicionais, muito preocupadas com aparências e status social. Eu queria ter mais tempo para prepará-los para conhecer você adequadamente. Na manhã de quarta-feira, Camila acordou mais cedo que o normal e decidiu caprichar extra na arrumação da casa e no almoço que seria servido para a família de Ricardo. Ela queria causar uma boa primeira impressão, mostrar que era uma pessoa digna do amor dele, mesmo sabendo que sua origem humilde poderia ser vista como um problema pelos parentes dele. Dona Mercedes, que conhecia bem a família Mendes, tentou tranquilizar Camila, mas também a alertou discretamente. Eles são pessoas boas no fundo, querida, mas têm ideias muito fixas sobre como as coisas devem ser. Não leve para o lado pessoal se disserem algo inadequado. O importante é que o Sr. Ricardo ama você, e isso é tudo que realmente importa. As palavras da governanta trouxeram algum conforto, mas Camila não conseguiu ignorar a sensação de que algo difícil estava por vir. Por volta do meio-dia, um carro preto e elegante parou em frente à mansão, e Camila viu pela janela uma mulher de aproximadamente 60 anos, muito bem vestida e com uma postura altiva, descendo do veículo acompanhada de um homem mais novo, que claramente era irmão de Ricardo. Dona Beatriz e o Sr. Eduardo chegaram, anunciou Lucas, e havia algo em seu tom de voz que confirmou os receios de Camila. Ricardo desceu rapidamente as escadas para receber a família, e Camila ficou no andar de cima, arrumando nervosamente os últimos detalhes de sua aparência antes de descer para as apresentações.
Quando finalmente desceu e entrou na sala onde todos estavam reunidos, sentiu imediatamente o peso dos olhares avaliadores que Dona Beatriz e Eduardo direcionaram para ela. Mãe, Eduardo, esta é Camila, disse Ricardo, colocando a mão protetoramente nas costas dela. Camila, estes são minha mãe, Dona Beatriz, e meu irmão Eduardo. Camila sorriu educadamente e cumprimentou os dois com toda a gentileza que conseguiu reunir, mas a frieza na resposta de ambos foi imediatamente perceptível. Muito prazer em conhecê-los, disse ela estendendo a mão para Dona Beatriz, que a cumprimentou de forma mecânica e gelada. Então você é a empregada sobre quem Ricardo nos falou, disse Dona Beatriz. E a forma como ela pronunciou a palavra empregada fez parecer que havia algo sujo ou inadequado na profissão. Camila é muito mais que isso, mãe, respondeu Ricardo firmemente. E Camila pode perceber que ele estava tentando controlar a irritação. Ela é a mulher que eu amo e com quem pretendo construir uma vida. O almoço foi um dos momentos mais desconfortáveis que Camila já tinha vivido. Dona Beatriz e Eduardo faziam perguntas sobre sua família, sua educação, seus planos para o futuro, mas sempre com um tom que deixava claro que consideravam suas respostas inadequadas ou insuficientes. E seus pais, querida? O que eles fazem da vida? Perguntou Dona Beatriz, cortando delicadamente a carne no prato. Meus pais morreram quando eu era criança, Dona Beatriz. Fui criada pelos meus avós, que também já faleceram. Agora só tenho meu irmão mais novo, respondeu Camila com dignidade, embora sentisse o rosto esquentar com o constrangimento. Que situação complicada, comentou Eduardo, trocando um olhar significativo com a mãe. E você trabalha desde criança, então? As perguntas continuaram, cada uma mais invasiva e julgadora que a anterior, e Camila começou a perceber que não se tratava apenas de curiosidade, mas de uma investigação deliberada para encontrar defeitos em sua história. Após o almoço, enquanto Ricardo mostrava alguns documentos de negócios para Eduardo em seu escritório, Dona Beatriz pediu para conversar a sós com Camila no jardim. Querida, eu quero que entenda que não tenho nada pessoal contra você, começou a mulher mais velha, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você parece uma moça trabalhadora e honesta, mas precisa entender que meu filho é um homem muito importante, com responsabilidades sociais e empresariais que exigem uma parceira de determinado nível. Camila sentiu o coração acelerar ao perceber aonde aquela conversa estava levando. Ricardo precisa de uma esposa que possa acompanhá-lo em eventos sociais, que tenha a educação e o refinamento adequados para o círculo social dele. Alguém que possa ajudá-lo a expandir os negócios através de conexões familiares importantes. Cada palavra era como uma punhalada na autoestima de Camila, mas ela tentou manter a compostura. Dona Beatriz, eu amo seu filho de verdade, e ele me ama também, disse Camila com toda a dignidade que conseguiu reunir. Posso não ter nascido em uma família rica, mas sou uma pessoa honesta, trabalhadora, e faria qualquer coisa para fazer Ricardo feliz. Dona Beatriz balançou a cabeça com uma expressão de falsa piedade. Querida, o amor nem sempre é suficiente no mundo real. Vocês podem se amar agora, mas what happens quando a paixão passar e Ricardo perceber tudo que perdeu por sua causa? Quando ele perder oportunidades de negócios, quando não puder frequentar certos círculos sociais, quando os filhos de vocês não forem aceitos nas melhores escolas. As palavras eram cruéis, mas ditas com um tom suave e maternal que as tornavam ainda mais venenosas. Eu tenho uma proposta para você, Camila. Uma proposta que pode beneficiar todos os envolvidos. O que Dona Beatriz propôs em seguida deixou Camila completamente chocada e ferida. Estou disposta a pagar 500 mil reais para você se afastar discretamente da vida do meu filho. É dinheiro suficiente para você se estabelecer em qualquer lugar, estudar enfermagem na melhor universidade do país e dar uma vida excelente para você e seu irmão. A mulher tirou um envelope do bolso da bolsa cara que carregava. Tudo o que precisa fazer é escrever uma carta para Ricardo, dizendo que percebeu que vocês não são compatíveis, pegar suas coisas e desaparecer. Ele vai sofrer por um tempo, mas logo vai entender que foi o melhor para todos. Camila olhou para o envelope como se ele fosse uma cobra venenosa, sentindo uma mistura de raiva e humilhação que nunca tinha experimentado antes. A senhora realmente acha que eu estou com seu filho por dinheiro? Perguntou ela, com a voz tremendo de indignação.
Querida, não estou julgando suas motivações, respondeu Dona Beatriz com falsa gentileza. Estou apenas sendo prática. Você é jovem, bonita, inteligente. Pode recomeçar a vida e encontrar alguém mais adequado para sua situação social. E Ricardo pode encontrar uma mulher que realmente possa contribuir para o futuro dele. Camila se levantou da cadeira do jardim onde estavam sentadas, rejeitando o envelope com um gesto firme. Eu nunca aceitaria dinheiro para me afastar de alguém que amo, Dona Beatriz. E me surpreende que a senhora, como mãe dele, não consiga ver o quanto seu filho está feliz comigo. Dona Beatriz guardou o envelope na bolsa com uma expressão endurecida. Pense bem, querida. Esta oferta não vai durar para sempre. E garanto que, mais cedo ou mais tarde, você vai perceber que estou certa. Naquela noite, Camila estava visivelmente abalada, mas decidiu não contar nada para Ricardo sobre a conversa com Dona Beatriz. Ela não queria criar problemas entre ele e a família, especialmente sabendo o quanto ele valorizava os relacionamentos familiares. Mas durante o jantar, presenciou uma conversa entre Ricardo e Eduardo que a fez questionar tudo o que acreditava sobre seu relacionamento. Ricardo, você precisa pensar seriamente no que está fazendo, disse Eduardo, quando achava que Camila não estava ouvindo da cozinha. Esta menina pode ser encantadora, mas você tem responsabilidades. Com o pai doente, você é o herdeiro principal dos negócios da família. Não pode se dar ao luxo de se casar por capricho. Camila esperou ansiosamente pela resposta de Ricardo, mas o que ouviu a devastou completamente. Eu sei que vocês estão preocupados, disse Ricardo após uma longa pausa. Mas Camila não é um capricho. Eu a amo de verdade. Houve outra pausa, e quando ele continuou, sua voz soava menos convicta. Mas talvez vocês tenham razão sobre algumas coisas. Talvez eu esteja sendo impulsivo demais. Camila sentiu o mundo desabar ao ouvir aquelas palavras. O homem que tinha prometido amá-la para sempre, que tinha feito planos de futuro com ela, estava duvidando de seus sentimentos apenas por causa da pressão da família. Com o coração despedaçado, ela subiu silenciosamente para o quarto e começou a fazer as malas, decidindo que não podia mais ficar em uma casa onde não era bem-vinda e onde o homem que amava estava começando a se envergonhar dela. Escreveu uma carta explicando que tinha decidido partir para não causar mais problemas entre ele e a família, e que talvez Dona Beatriz tivesse razão sobre eles serem muito diferentes para dar certo. Quando Ricardo subiu para o quarto mais tarde naquela noite e encontrou Camila terminando de fazer as malas, não conseguiu acreditar no que estava vendo. Camila, o que você está fazendo? Perguntou ele, completamente confuso. Por que está fazendo as malas? Ela entregou a carta para ele com lágrimas nos olhos, mas com uma dignidade que a fazia parecer mais forte e bonita do que nunca. Estou indo embora, Ricardo. Sua família tem razão. Somos de mundos muito diferentes, e eu não quero ser a causa de problemas entre vocês. Ricardo leu a carta rapidamente, percebendo que ela tinha ouvido partes da conversa com Eduardo, mas não entendendo como tinha chegado àquelas conclusões. Camila, você entendeu tudo errado. Eu estava apenas... Mas ela o interrompeu, pegando sua mala e caminhando em direção à porta. Não precisa explicar nada. Eu entendi perfeitamente. Obrigada por tudo que fez por mim. Nunca vou esquecer do tempo que passamos juntos. E assim, com o coração despedaçado, mas com a cabeça erguida, Camila deixou a mansão e o amor de sua vida, acreditando que estava fazendo a coisa certa para todos os envolvidos. 2 meses se passaram desde que Camila havia deixado a mansão, e esses foram os dias mais sombrios da vida de Ricardo. Na manhã seguinte à partida dela, ele tinha uma discussão terrível com a mãe e o irmão, descobrindo sobre a proposta humilhante que Dona Beatriz tinha feito para Camila e percebendo que sua hesitação durante a conversa com Eduardo tinha sido interpretada de forma completamente errada pela mulher que amava. Vocês destruíram a única chance de felicidade real que eu tinha, disse ele para a família, pedindo que deixassem sua casa imediatamente e prometendo que nunca mais queria vê-los enquanto não mudassem sua atitude em relação a Camila. Nos dias seguintes, tentou encontrar Camila de todas as formas possíveis, mas ela havia desaparecido completamente e nem mesmo Dona Rosa, a vizinha que cuidava de João, sabia onde ela estava. A mansão que antes era preenchida com o amor e a alegria de Camila voltou a ser o lugar frio e silencioso que era antes da chegada dela.
Ricardo mal comia, trabalhava obsessivamente para tentar esquecer a dor e passava as noites no escritório pensando em todas as coisas que poderia ter feito diferente. Dona Mercedes e Lucas viam o patrão definhar dia após dia e a governanta tentava mantê-lo alimentado e funcional, mas era óbvio para todos que ele estava sofrendo profundamente. Senhor Ricardo, o senhor precisa cuidar da saúde, insistia Dona Mercedes todas as manhãs, quando ele aparecia na cozinha com olheiras profundas e roupas amarrotadas. A menina Camila não ia querer ver o senhor assim, mas Ricardo apenas balançava a cabeça tristemente e saía para mais um dia de trabalho que não conseguia preenchê-lo ou distraí-lo de sua perda. Durante esses 2 meses terríveis, Ricardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Conversou com advogados, reorganizou completamente seus negócios e se desvinculou de todas as sociedades empresariais que tinha com a família. Não quero mais nada que me obrigue a manter contato com pessoas que são capazes de humilhar alguém que eu amo, explicou para seu advogado, mesmo sabendo que aquela decisão significava perder muito dinheiro e muitas oportunidades de negócios. Fundou sua própria empresa, menor mas completamente independente, e decidiu que quando encontrasse Camila novamente, ela saberia que ele tinha escolhido o amor acima de qualquer outra consideração. Todas as noites, ele dirigia pelas ruas da cidade esperando vê-la por acaso, visitava todos os hospitais e clínicas onde ela poderia estar tentando trabalhar, e nunca desistiu da esperança de encontrá-la. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que Ricardo finalmente descobriu onde Camila estava. Ele tinha ido visitar um cliente em um bairro mais afastado da cidade quando passou em frente a um pequeno consultório médico e viu uma figura familiar através da janela. Era Camila, vestindo um uniforme simples de auxiliar de enfermagem, organizando alguns equipamentos em uma sala pequena, mas limpa. Ela estava mais magra, com uma expressão mais séria do que ele lembrava, mas ainda era a mulher mais bonita que ele já tinha visto na vida. Ricardo estacionou o carro com as mãos tremendo de emoção, respirou fundo para tentar controlar os nervos e entrou no consultório com o coração batendo como se fosse sair do peito. Com licença, gostaria de falar com a enfermeira Camila, disse ele para a recepcionista, tentando manter a voz firme. Quando Camila ouviu seu nome sendo chamado e se virou para ver quem estava na recepção, o mundo parou para os dois. Por alguns segundos, eles apenas se olharam através da porta aberta da sala onde ela estava trabalhando, e Ricardo pode ver nos olhos dela uma mistura de surpresa, alegria e dor que espelhava exatamente o que ele estava sentindo. Ricardo, disse ela baixinho, largando o equipamento que estava segurando e caminhando lentamente até a recepção. O que você está fazendo aqui? Havia uma distância nova na forma como ela se dirigiu a ele, uma formalidade que cortou o coração dele como uma faca. Camila, eu preciso falar com você. Por favor, me dê apenas alguns minutos, disse Ricardo, ignorando os olhares curiosos da recepcionista e dos outros funcionários do consultório. Eu procurei por você durante 2 meses inteiros. Preciso explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Preciso te contar coisas que você não sabe. Camila hesitou por um momento, lutando visivelmente contra suas próprias emoções. Ricardo, eu não acho que seja uma boa ideia. O que aconteceu, aconteceu. É melhor deixar as coisas como estão. Mas havia algo em sua voz que indicava que ela também sentia falta dele, que também estava sofrendo com a separação. Por favor, insistiu Ricardo. 5 minutos. É tudo que eu peço. Se depois disso você quiser que eu vá embora e nunca mais te procure, eu prometo que vou respeitar sua decisão. Camila olhou para o relógio na parede e percebeu que seu horário de trabalho estava terminando. Após alguns segundos de hesitação, concordou em conversar com ele, e os dois saíram do consultório caminhando em silêncio até um pequeno café na esquina da rua. Sentaram-se em uma mesa no canto, longe dos outros clientes, e por alguns minutos ficaram apenas se olhando, tentando processar o fato de estarem juntos novamente depois de tanto tempo. Você está bem? Perguntou Ricardo, notando que ela estava mais magra e que havia uma tristeza nova em seus olhos. Como está o João? Ele está bem? Camila assentiu lentamente. Estamos bem. João voltou a morar comigo. Consegui alugar um apartamento pequeno perto da escola dele e estou trabalhando no consultório enquanto faço um curso de auxiliar de enfermagem. É uma vida simples, mas é nossa vida.
Camila, eu preciso te contar o que realmente aconteceu depois que você foi embora, disse Ricardo, inclinando-se sobre a mesa para ficar mais próximo dela. Eu nunca duvidei do meu amor por você, nem por um segundo. Quando você ouviu aquela conversa com o meu irmão, eu estava apenas tentando ganhar tempo para pensar em como resolver a situação com minha família, mas nunca pensei em desistir de você. Ele contou para ela sobre a discussão terrível que teve com Dona Beatriz e Eduardo depois de descobrir sobre a proposta humilhante, sobre como cortou todos os laços empresariais com a família, sobre as noites que passou procurando por ela, sobre como sua vida perdeu todo o sentido sem ela. Escolhi você 1000 vezes, Camila. Escolhi nosso amor acima de qualquer outra coisa. E se você me der uma segunda chance, vou passar o resto da minha vida provando que você é a única coisa que realmente importa para mim. Camila escutou tudo com lágrimas nos olhos, percebendo que tinha entendido a situação de forma completamente errada. Ricardo, eu pensei que você tinha se envergonhado de mim, que sua família tinha conseguido te convencer de que eu não era boa o suficiente para você, disse ela, com a voz quebrada de emoção. Quando ouvi você hesitando naquela conversa, quando sua mãe me disse todas aquelas coisas cruéis, eu achei que talvez ela tivesse razão. Achei que estava atrapalhando sua vida. Ricardo pegou as mãos dela sobre a mesa e as segurou firmemente. Você nunca atrapalhou minha vida. Você salvou minha vida. Antes de você chegar, eu estava apenas existindo, não vivendo. Você trouxe cor, alegria, amor, propósito para tudo. E eu fui um idiota por não ter defendido você imediatamente quando minha família começou com aquelas perguntas invasivas. Eu senti tanto a sua falta, admitiu Camila, finalmente permitindo que suas verdadeiras emoções viessem à tona. Todos os dias pensava em você, me perguntava como você estava, se estava feliz. Tentei seguir em frente. Tentei me convencer de que tinha feito a coisa certa, mas nunca consegui parar de te amar. Ricardo se levantou da cadeira, caminhou até o lado dela e se ajoelhou no chão do café, ignorando completamente os olhares curiosos dos outros clientes. Camila Santos, você quer se casar comigo? Perguntou ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Não tenho o anel que você merece ainda, porque queria escolhê-lo com você, mas tenho aqui a promessa do meu amor eterno e da minha devoção completa. Case comigo. Volte para casa comigo, e vamos construir a família que sempre sonhamos ter. Camila olhou para Ricardo ajoelhado na frente dela, para a caixa pequena que continha uma aliança simples mas bonita, para os olhos dele cheios de amor e esperança, e soube que não conseguiria resistir mais. Sim, disse ela com um sorriso radiante iluminando todo o seu rosto. Sim, eu quero me casar com você. Quero voltar para casa. Quero construir nossa família. Quero passar o resto da minha vida amando você. Ricardo se levantou e a beijou ali mesmo, no meio do café, enquanto os outros clientes aplaudiam emocionados ao presenciar aquele momento de amor puro e verdadeiro. 6 meses depois, numa cerimônia simples mas emocionante no jardim da mansão, que agora era verdadeiramente o lar dos dois, Camila e Ricardo se casaram cercados apenas pelas pessoas que realmente importavam. Dona Mercedes, Lucas, João, que tinha sido escolhido como padrinho e agora morava com eles na mansão, alguns amigos próximos e os pacientes do consultório onde Camila trabalhava, que tinham se tornado uma segunda família para ela. A noiva estava radiante em um vestido simples mas elegante, e o noivo não conseguia parar de sorrir ao ver a mulher dos seus sonhos caminhando até ele. Durante a cerimônia, eles trocaram votos que escreveram pessoalmente, prometendo amar-se nas alegrias e nas tristezas, na riqueza e na pobreza, e sempre colocar o amor acima de qualquer outro interesse. 2 anos depois do casamento, numa manhã ensolarada de primavera, Camila acordou na mansão que agora era verdadeiramente seu lar, com as mãos descansando sobre a barriga levemente arredondada que guardava o primeiro filho do casal. Ricardo estava ao lado dela, já acordado, acariciando delicadamente a barriga dela, e conversando baixinho com o bebê que ainda estava por nascer. Bom dia, meu amor, disse ela, beijando os cabelos dele. E bom dia para você também, pequenino, disse dirigindo-se ao bebê. João, que agora tinha 16 anos e estava se preparando para entrar na universidade com uma bolsa de estudos que Ricardo tinha ajudado a conseguir, apareceu na porta do quarto,
trazendo café da manhã na cama para o casal, uma tradição que tinha começado quando descobriram a gravidez. A empresa de Ricardo prosperava de forma constante e honesta, e eles tinham criado um fundo de bolsas de estudos para jovens carentes da cidade, uma forma de retribuir as bênçãos que tinham recebido. Camila havia se formado em enfermagem com as melhores notas da turma e trabalhava meio período no hospital da cidade, realizando finalmente o sonho que carregava desde criança. Mas mais importante que qualquer realização profissional ou sucesso financeiro era o amor que crescia entre eles a cada dia, a família que tinham construído com base na honestidade e no respeito mútuo, e a certeza de que tinham encontrado um no outro não apenas um parceiro romântico, mas um companheiro de vida verdadeiro. Enquanto observavam o sol nascendo sobre o jardim da mansão, onde tinham se encontrado pela primeira vez, Camila e Ricardo sabiam que tinham construído algo belo e duradouro, um amor que havia superado todas as dificuldades e que continuaria crescendo por toda a eternidade. E assim, termina a história de Camila e Ricardo, uma história que nos ensina que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer obstáculo quando é construído sobre bases sólidas de respeito, honestidade e dedicação mútua. Camila, uma jovem simples, mas de coração puro, mostrou que o valor de uma pessoa não está em sua origem social, mas na bondade de seu caráter e na força de seus sonhos. Ricardo aprendeu que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no status, mas na capacidade de amar e ser amado de forma genuína e completa. Esta história nos lembra que todos merecemos uma segunda chance na vida, que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados e que quando encontramos nossa alma gêmea, vale a pena lutar por esse amor, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra nós. Que possamos todos ter a coragem de Camila para perseguir nossos sonhos e a determinação de Ricardo para escolher o amor acima de qualquer conveniência. Muito obrigado por terem acompanhado mais uma história aqui no Fio de Esperança. Se esta narrativa tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias e compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar no poder do amor verdadeiro. Comentem aqui embaixo contando qual foi a parte que mais emocionou vocês. E não esqueçam de dizer de que cidade estão nos acompanhando. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor, paz e felicidade. Até a próxima história.